Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, canal onde eu, Tom, falo das coisas. Nesse episódio eu já quero deixar claro que esta vai ser a minha opinião sobre essa série tão bem comentada e que eu estou extremamente decepcionado. Eu não criei expectativa alguma quando eu comecei a assistir o Handmaid's Tale. Palavra meio difícil de falar, é quase um trava-língua, né? É Handmaid's Tale, mas às vezes você fala Handmaid's Tales, é difícil. Eu travo a minha língua na hora de falar Handmaid's Tales. Handmaid's Tales, tá vendo? E eu prefiro agora, eu vou chamar de O Conto da Aya. Apesar de Aya, eu fico meio que com essa sensação de que você fala Aya e você precisa continuar falando Aya. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, isso daí é loucura da minha cabeça. O que eu venho falar sobre essa série é o seguinte: primeiro, não terminei a série ainda. Eu comecei a assistir agora que ela entrou no catálogo da Netflix, apesar de que já estava na minha lista há muito tempo e eu já pagava um streaming que tinha, sim, essa série disponível. Eu só não estava assistindo lá porque eu estava reassistindo Lost, que aliás fica aí a sugestão para quem nunca assistiu Lost, assista Lost. Lost é bom pra caralho. Eu reassisti e eu fiquei com a sensação de que realmente você não precisa saber de nada que não foi explicado do início ao fim da série. Mas isso sobre o Lost. No caso do conto da eu vou falar mal. Por isso eu já falei que essa é a minha opinião. Aqui eu falo sobre absolutamente qualquer assunto, não tenho problemas em falar que não gostei de algo, só que eu sei o quanto é difícil na internet você ter uma opinião sobre uma coisa cuja sociedade parece ter uma opinião unânime. Tô tomando um chazinho porque eu tô meio gripado. Eu não gostei. Eu disse que eu não tinha criado expectativa nenhuma, mas talvez o tanto de elogio que eu escutei antes de começar a assistir essa série tenha criado em mim, no subconsciente, uma expectativa que não foi alcançada. E eu não acho que eu vou falar nada de positivo sobre essa série. Então, se você gosta muito dessa série, eu já peço desculpas. Mas eu vou repetir uma última vez. É a minha opinião. Então, vamos lá. Primeiro, eu descrevo essa série até o momento. Tô no final da 3ª temporada. Eu descrevo essa série para todo mundo que eu comento sobre ela como uma série feita para mulheres brancas. Porque no momento atual em que vivemos no planeta, toda aquela ficção que Handmaid's Tale precisou criar já existe. Existem diversos exemplos no planeta onde as mulheres são reprimidas quase tanto quanto elas são reprimidas na ficção da série e do livro. O que acontece é que me parece que enquanto você não assiste, enquanto você não presencia, você não vivencia uma pessoa do seu tipo, da sua etnia, sofrendo como outras mulheres no mundo atualmente sofrem, você não consegue simpatizar da mesma maneira. E a gente vê diversos exemplos, não só com as mulheres, mas a gente vê principalmente com a comunidade afrodescendente. Exemplos diários de agressão policial, autoritarismo pra cima da comunidade afrodescendente. E aí quando acontece com uma pessoa branca, o mundo inteiro se comove. Então me dá essa sensação. Essa série me passa um pouco essa sensação. Eu sei que não é a intenção dessa série, mas hoje mesmo eu tava lendo sobre filosofias em relação à ficção e como, por exemplo, personagens fictícios deixam de existir depois que a obra acaba, a obra se encerra. O mesmo filósofo, se eu não tô enganado, o nome dele é Robert Roland Barthes. Esse filósofo, ele também comentou sobre como, a partir do momento em que uma obra é finalizada, não cabe ao autor decidir como ela vai ser interpretada, porque isso cabe ao público. Só que a massa, a sociedade, no final das contas, acaba tendo um entendimento diferente, às vezes, do que o autor teve a intenção. E às vezes é isso que acontece nesse caso com o conto da Aya pra mim, porque eu interpretei dessa maneira. Talvez não tivesse sido a intenção dos produtores, da escritora, eu não li o livro, eu só vi a série. Mas às vezes a intenção de todos os envolvidos na série não era fazer com que eu pensasse isso, que é uma série para mulheres brancas, mas me dá a sensação de que é isso, que certa etnia precisa se relacionar com um personagem fictício que tá sofrendo, porque daí ela se coloca no lugar daquela personagem e ela fala: Meu Deus, que horror! Imagine se o mundo
chegar nesse nível? O mundo já vem chegando nesse nível, em países ditos de primeiro mundo, mas em outros países já existe uma opressão quase da mesma forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora mais voltado à obra em si, o enredo, a história, o que a autora, principalmente, eu imagino, o que a autora inventou para esse mundo. Nesse universo da Aya, do conto da Aya, eu não vejo a necessidade de existir uma onda de infertilização. Eu acho que a sociedade não precisa disso e isso acaba sendo diluído. A opressão em cima das mulheres dessa ficção acaba sendo, na minha opinião, diluída justamente porque existe todo esse contexto de que a humanidade não consegue mais ter filhos da forma que antes conseguia. E aí me dá a sensação de que, se não fosse isso, a sociedade jamais chegaria nesse nível de autoritarismo, de fundamentalismo. Eu tinha essa ideia, e isso não significa que é algo bom ou ruim, mas eu tinha essa ideia, primeiramente, que a série se tratava somente de mulheres, todas elas, sem exceção. Não tinha Martas, não tinha esposas, não tinha tia, todas elas eram aias. Mas eu imaginava que, pelo enredo, todas as mulheres, sem exceção, estavam sujeitas a serem apenas um objeto para a sociedade machista que agora dominava o planeta. Planeta não, desculpa, o país. Mas eu imaginava que essa sociedade tinha culminado até esse nível de autoritarismo e de machismo por livre e espontânea vontade, por assim dizer. Não estou falando que é uma coisa boa, mas eu imaginei que o país tinha dado passos e passos e passos, pequenos passos, até chegar naquele nível. E eu achei que pro enredo não havia a necessidade do lance da infertilização. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas eu acho que para mim isso dilui a força que poderia ser uma história onde os homens simplesmente decidiram, os homens que estão governando o país, decidiram fazer isso com as mulheres deles, por motivos religiosos, autoritaristas, que fosse. Talvez esse ponto das mulheres serem submetidas a servirem somente como úteros, talvez tivesse mais força, fosse mais ainda pesado. A série já é pesada, sim, isso eu admito. A série é bem pesada, mas eu acho que talvez ela fosse ainda mais pesada e talvez um pouco mais próxima da realidade se ela simplesmente fosse assim, não por um problema biológico que aparentemente está acontecendo no planeta todo, porque logo na primeira temporada, para quem não assistiu, aviso de spoiler, eu acho que é na primeira temporada, mas logo na primeira temporada eles recebem pessoas do México, uma embaixadora do México, inclusive uma mulher, e ela fala que ela não tem o que fazer, porque não nasceu uma criança no México nos últimos 6 anos. E é por isso que eles estão negociando aias com o país de Gilead. Então eu não vejo necessidade disso. Poderia simplesmente ser uma sociedade que caminhou até chegar nesse nível absurdo. E aí entra um outro ponto sobre o enredo. E esse eu não preciso nem reclamar tanto, porque se tratando de uma série estadunidense, eu sei que é muito difícil você exigir deles isso daí. Mas em nenhum momento dessa série eles comentam que o problema principal de tudo que estava acontecendo naquela série era o capitalismo. No momento em que uma embaixadora do México vai negociar com um outro país mulheres para que eles consigam ter filhos, para que eles consigam gerar filhos no México, esse era o momento em que eles poderiam comentar que a culpa é do capitalismo. Mas é muitíssimo difícil num blockbuster, em algo mainstream, uma ficção mainstream, eles mencionarem dessa forma. Não fosse o capitalismo, o México, neste exemplo, conseguiria fazer com que as mulheres tivessem filhos. A alternativa não é escravizar mulheres para que você tenha crianças nascendo no seu país. Essa nunca é uma alternativa. É uma alternativa pré-histórica, ultrapassada. Não existe uma situação onde isso seja aceitável. E um país teoricamente livre, onde as mulheres podem inclusive ser embaixadoras, pelo contexto aí mostrado na própria história, essa não é uma opção. Então isso já é muito
inverossímil. A minha crítica nesse lance do capitalismo não é nem por eles não comentarem que a culpa é do capitalismo. O lance, pra mim, nesse caso, é que em várias situações eles falam como se estamos escravizando as mulheres para que elas tenham nossos filhos, mas, por outro lado, o nosso país agora é muito mais ecológico. Ele é muito menos nocivo para o planeta. As emissões de gás carbônico estão em níveis baixíssimos. Você vê, eles sempre têm um contraponto para mostrar que o autoritarismo, de certo modo, serviu para alguma coisa. E não serviu. É aquele mesmo papinho, o mesmo argumento ridículo de gente que fala que Hitler foi bom porque resolveu a economia da Alemanha. É ridículo, absurdo, é mentiroso. E aí uma ficção como essa, onde eu não, mas muitas pessoas devem estar levando a sério essa merda. Uma pessoa com uma cabeça um pouco mais rasa vai ver essa merda e vai considerar... Ah, tá vendo? Olha, você vê, né? As mulheres estão sendo escravizadas, mas os caras estão levando o país assim. E na cabeça desse cara, ele vai considerar que o autoritarismo é bom pra alguma coisa. É isso que ele vai extrair dessa obra. E não é só esse exemplo, não. Em diversos momentos da série, eles meio que mencionam alguma melhoria que aconteceu, como se fosse um mal necessário, todo aquele sistema que eles implementaram. Em nenhum momento eles falam alguma coisa criticando o capitalismo. E não somente o capitalismo, mas a própria religião. Eu acho um puta absurdo como que uma série que foca justamente num fundamentalismo, numa cabeça das pessoas, numa série onde as pessoas estão extremamente religiosas a ponto de escravizarem mulheres para que elas tenham filhos de pessoas do alto escalão, tudo em nome de Deus. Porque Deus quer assim, Deus fez a mulher pra isso. Esse monte de coisa, como que eles podem bater nessa tecla tantas vezes e em nenhum momento, nenhuma porra de momento, tem pelo menos uma personagem que fala foda-se Deus. Não tem uma personagem que fala eu sou ateia, eu sou ateu, eu não acredito nessa caralha de Deus. Não existe. Não tem um momento em que alguém explicitamente fala que não acredita em Deus, ou que pelo menos deixou de acreditar em Deus. É ridículo. Isso pra mim é aquele tipo de série que quer fazer uma série foda, mas ainda assim quer pisar em ovos pra não desagradar nenhum tipo de público. Como assim, cara? Como que você faz uma série falando explicitamente o quanto a religião é nociva para a sociedade? Uma sociedade inventada, mas ainda assim uma sociedade explicitamente mostrada o quanto a religião faz mal pra isso, e ainda assim você tem a personagem principal rezando mesmo. Ela reza mesmo para que Deus resolva algumas coisas pra ela. Ela não critica Deus, ela reza para que algo de ruim aconteça com as pessoas que estão fazendo maldades por conta do Deus. É inacreditável como nenhuma personagem. Não precisa ser a principal. Eles têm essa necessidade, tem que criticar o religioso e não a religião em si. Porque se você critica a religião em si, como eu estou fazendo agora, você está criticando todo mundo. E não só o religioso, o fundamentalista. Se você critica a religião, aí você vai estar criticando uma massa. As pessoas vão se sentir ofendidas. Ela vai tomar como algo pessoal, por mais que não seja. É o contrário disso. A religião causa esse tipo de divergência. Você pode criticar, por exemplo, o Silas Malafaia. Aí vai ter um crente falando que o Silas Malafaia não é um crente de verdade. Quando na verdade você deveria estar criticando a religião, porque as duas coisas estão interligadas. Por exemplo, detesto falar sobre esse assunto. Conhecido meu lá do Rio de Janeiro perdeu o filho atropelado. Por ele ser ateu e fazer vídeos falando sobre ateísmo, tirando sarro das religiões todas, as pessoas, quando souberam da morte do filho dele, foram lá e falaram bem feito. Quem mandou zombar de Deus? E aí, quando ele expôs essas pessoas, outras pessoas falaram: estes não são religiosos de verdade. São sim. É só você ver abrir um livro de história pra você ver como é que é um religioso de verdade, cara. Não precisa nem puxar tão longe assim. 500 anos atrás, olha o que os religiosos estavam fazendo aqui no país. Você acha que era catequização como? Catequização da forma que essa porra de conto da Aya conta. E ainda assim, mesmo eles mostrando o quão perversa, o quão cruel pode ser a religião, eles não conseguem
criticar, eles não têm culhão de criticar da forma que deveriam. E fazer um personagem ateu que pregasse o ateísmo e que falasse em diversos momentos... Como que você ainda acredita em Deus depois de toda essa merda que você tá sofrendo, cara? A situação é a contrária. A situação me faz pensar que a ideia da série, inclusive, é falar... Acredite em Deus, porque em algum momento Deus vai mostrar por que você está sofrendo tanto. Ela vai mostrar que existe um propósito, existe um bem maior. Deus está te fazendo passar por tudo isso por um motivo. É a sensação que me passa toda vez que eu vejo essa série, porque as mulheres da série, nenhuma delas deixa de acreditar em Deus. Mesmo elas sendo estupradas, literalmente estupradas, mesmo elas tendo as filhas separadas delas, elas ainda continuam acreditando em Deus. Uma única personagem só, era a única coisa que eu pedia. Outro ponto que eu detesto, cara. Todo final de episódio, meio que agora, da segunda pra terceira temporada, quase todo final de episódio termina com a personagem principal, que por sinal é uma atriz cuja religião é a cientologia, não faz sentido nenhum. Essa idiota tá sendo a atriz principal dessa série, porque ela acredita numas bobagens, e aí ela fica sempre assim. Ela termina todo o episódio como a Erika Kirk ficou naquele podcast dela que virou meme. Todo episódio é isso, cara. Talvez quando a galera tava acompanhando essa série semana por semana, com os episódios saindo semanalmente, não dava essa impressão. Mas eu que tô maratonando, com desgosto, mas ainda tô maratonando, eu achei uma bosta. Todo final de episódio termina com ela: eu vou fazer tal coisa. E ela nunca faz nada. Ela só sofre, 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 sofre. Os enredos geralmente seguem uma estrutura hollywoodiana. Não é uma obrigação, mas quando você tem uma série que tá fazendo isso, tão bem aclamada, uma série bem produzida... Bem produzida, médio, né? Daqui a pouco eu falo também sobre isso. Mas quando você tem uma série que tá fazendo muito sucesso, geralmente essas séries seguem esse padrão de roteiro. Não é que ela não esteja seguindo. Ela tá seguindo, mas ela enrola. É quase como se ela estivesse acelerando com o freio de mão puxado. Isso porque eu tô na terceira temporada, final da terceira temporada. E o meu irmão que já assistiu falou que mais pra frente é mais arrastado ainda. Porque pareceu que eles dividiram uma temporada em dois e ficaram enchendo linguiça em alguns momentos. A personagem principal, a June, ela sofre, 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 só sofre. Em nenhum momento ela faz alguma coisa que você fala... Ufa, finalmente essa mulher descabeçou e detonou com todo mundo. Finalmente essa mulher foi e deu um tiro em alguém. Quando ela se acha uma puta de uma fodona nessa terceira temporada, o que ela faz? Ela faz mal pra outra aia. Cara... absurdo, cara. E outra, por que aquela mulher era preta? Percebi que existe uma tendência nisso. Uma personagem que você sente raiva. A personagem que eu tô falando é da terceira temporada, que era aia e que adorava ser aia e que achava que tava tudo correto, até a hora que ela fica doidona da cabeça. Mas você passa raiva e a personagem principal causa um mal desgraçado pra ela. A personagem principal é basicamente o motivo da moça ter morrido. E eu já percebi algumas coisas assim. Em séries, percebi esse tipo de coisa. E é meio que triste. É claro que não é a única atriz negra da série. Lógico. Mas seria, na minha opinião, a mesma coisa que você escalar a Viola Davis pra fazer a tia Lídia. Personagem mais odiável até o momento dessa série pra mim. Na hora que ela leva uma facada nas costas lá da outra moça, eu fiquei feliz, porque finalmente, em algum momento, uma das mulheres soltou o parafuso. Porque pelo tanto que elas estão sofrendo, em algum momento, por conta da forma que um enredo funciona numa história padrão como essa, tava devendo. A série fica devendo momentos em que uma pessoa dá e surta. A June sofre pra caralho. E no máximo ela fala: eles não esperam o que eu vou fazer tal coisa. Não existe nenhum tipo de planejamento. Nessa terceira temporada, do nada ela fala: eu vou levar todas as mulheres embora. E aí em menos de um episódio, ela planeja como que ela vai fazer. E ainda assim eles conseguem enrolar, porque em um episódio ela termina olhando pra câmera daquele jeito que eu mostrei, falando: eu vou tirar todas as meninas daqui. Porra, não era esse o seu objetivo desde o início? Você tá faz 3 temporadas sem fazer absolutamente nada. Aí agora você fala explicitamente que você vai tirar todas as mulheres daqui. Como?
Porque você não fez nada até o momento. Você não surtou em nenhum momento, você não matou ninguém, você não fez nada de sorrateiro, você não fugiu sorrateiramente para fazer uma sabotagem, você não colocou, sei lá, uma bomba num carro de alguém para explodir um comandante, você não pôs fogo em não sei quem, você inclusive salvou a outra moça do fogo e você não aprendeu tantos exemplos e você ainda não aprendeu que aquela Serena é uma filha da puta nazista e não tem jeito. E aí você quer salvar a nazista. Isso também é outro problema da série. Todas essas mulheres que estão ali coniventes com a sociedade, a tia Lídia, a Serena, as esposas todas, por que a gente precisa sentir pena dessas mulheres? Por que a série quer mostrar que sempre existem dois lados para esse tipo de coisa? Não é. Para uma série, pode-se sim ter o branco e o preto. Não precisa da área cinzenta. A pessoa que tá lá casada com um nazista que tá escravizando mulheres só pra ter filhos, essa mulher também é tão ruim quanto. E eles mostram isso na série. Ela criou aquele universo, aquela sociedade lá. A Serena criou aquela sociedade junto com o Fred. E por que a June ainda tenta salvar? Ai, porque eu sou boa. Mano, não existe esse lance aí. Não era pra ter essa compaixão, não é pro público sentir uma compaixão e falar: olha, tá vendo? Ela é uma personagem com camadas. A Serena pode ser uma pessoa boa. A tia Lídia pode ser uma pessoa boa. Não é pra nós termos esse tipo de pensamento. Os racistas e os nazistas são vilões, são pessoas cruéis que deveriam estar morrendo. E a June, em todo momento que ela tenta salvar essas pessoas, na minha opinião, causa um desconforto pra mim. Porque eu interpreto dessa maneira. Não para que ela não precisaria ser uma personagem foda como John Wick. O Handmaid's Tale tá sendo o início do filme do John Wick sem o resto do John Wick. Porque no John Wick a gente vê ele sofrendo pra caralho, o pessoal sendo cruel pra caralho. Eles fizeram uma forma impecável de mostrar quem é vilão no John Wick, matando um filhotinho de cachorro, que é uma coisa que nenhum vilão no planeta faz. Esses caras são tão ruins que eles mataram um filhotinho de cachorro a paulada. A gente fica com tanta raiva dos caras que a gente quer ver o John Wick matando todo mundo por vingança. É isso que acontece no Handmaid's Tale. A gente fica com tanta raiva das pessoas que estão judiando da June e de todas as outras aias que a gente quer vingança. E a vingança nunca chega. Pelo menos até o final da terceira temporada, essa vingança nunca chega. A June não mexe um dedo pra fazer nada. Nada. Nada que comprometa a integridade física dela, ela faz. Ela fala que ela vai morrer, que ela tá lá só pra salvar a filha dela, que ela não vai sair sem a Hannah. Ela não fez nada contra o sistema até agora. Em alguns momentos ela até ajudou o sistema, e ela mesma não percebeu, ou os produtores, os roteiristas da série não perceberam. E aí nessa terceira temporada tem uma cena ridícula pra mim, onde o comandante fala pra ela escolher quem ela vai salvar. Tem diversas mulheres ali, ela tem que escolher 5 pra ela salvar. E aí, sabendo que o resto das mulheres não vão ser salvas, vou eu escolher, porque se eu não escolher, o comandante vai escolher qualquer 5 mulheres. Então ela vai lá e ela escolhe e termina toda feliz falando: eu escolhi uma cientista, uma engenheira, uma professora, uma mãe. Como se isso fosse fazer alguma diferença pro enredo. Não fez nenhuma. Nenhuma dessas mulheres apareceu, inclusive. Ela não se tornou a chefona da rede da resistência contra Gilead. Ela não fez nada. É até curioso o quanto ela é, palavras do comandante Lawrence, o quanto ela é inútil. Ela é inútil. Ela não fez nada até o momento. E ela só fala que vai fazer, só fala e não faz. Fala e não faz. Olha, agora eu vou tirar todas as mulheres daqui. A série arrasta um episódio e no final daquele um episódio ela vê uma mesa cheia de muffins, que significa que as outras Martas vão ajudar ela a tirar as crianças de lá. Mas até agora... Tá bom, vai tirar, sim, vai tirar. Depois de 3 temporadas você acredita em alguma bobagem que ela vai fazer? Não vai fazer porra nenhuma. Se ela fizer, vai ser aquele lance too little, too late. Porque ela tá faz 3 temporadas aí sofrendo e não fez porra nenhuma. Não salvou ninguém, além da Nenê, filha dela, que depois ela mesma colocou em uma situação de perigo, auxiliando a Serena a visitar a Nenê lá no Canadá. E aí, pra finalizar, tem o lance sobre a série ser bem produzida. Pra mim, é contestável. Uma série bem produzida, é claro, tem o figurino, tem diversos fatores que podem ou não categorizar uma série como bem produzida, que podem descrever uma série como bem produzida. Mas o Handmaid's Tale, a coloração dessa bosta já é algo lamentável. Parece um filtro do CapCut
ou do InShot. E é complicado falar sobre isso, porque toda vez que você fala da coloração, se você falar mal da coloração, as pessoas defendem de uma maneira inexplicável. A gente vê diversos exemplos de incompetência em todas as áreas do trabalho, mas a coloração não. A coloração é sempre a exata intenção do colorista. Cara, pode-se sim ter um incompetente na coloração de uma série. Eu acho a série escura demais, é escura num sentido muito desnecessário. E aí em outros países, onde eu achei que talvez o outro país tivesse uma coloração menos escura, porque isso representa tristeza, e aí o outro país seria uma situação mais alegre, não tem essa distinção. Não é assim. É só uma coloração merda pra você deixar a série pesada do jeito que ela é. Essa coloração pouco importou, inclusive ela me distrai, eu perco a atenção. E quando você perde a atenção, você não dá a devida importância. E a escolha deles de deixar em diversas cenas uns puta de uns close assim, me incomoda também. Pode-se debater esse lance da coloração e esse lance dos closes também como uma maneira de você maquiar o baixo orçamento. Quando você quer economizar numa produção, você faz isso, porque atrás vai estar tudo embaçado. Então, o material do cenário pode não ser da melhor qualidade. E a coloração, dessa forma, contribui porque você também não precisa investir tanto em iluminação. Pelo que eu vejo, é uma tendência aonde a iluminação vem sendo um puta de um problema. Profissionais não sabem mais como fazer o setup de uma boa iluminação, parece. Recentemente a gente viu aqui no Threads, aliás, fica aí a sugestão para quem quiser me seguir nas outras redes, mas no Threads teve uma discussão sobre uma cena do Punisher que as pessoas pensaram que era de inteligência artificial quando não era, mas era tão mal iluminado que aquela cena filmada, aquela pessoa, o John Bernthal mesmo, parecia uma computação gráfica de inteligência artificial e não tinha nada disso. Eles colocam nessas séries hoje em dia tudo muito escuro, Game of Thrones, Handmaid's Tale, para justificar falando que é realista. Cara, a minha opinião sobre isso é a mesma do Peter Jackson. Alguém perguntou pra ele, Mas da onde que tá vindo essa iluminação que nesse cenário aqui não existe? Aí o Peter Jackson respondeu, Tá vindo do mesmo lugar que vem a trilha sonora. pronto, cara. A iluminação é feita para que você assista. É uma mídia que você precisa ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Você precisa ver alguma coisa. É ridículo. Essa abordagem escura das séries é ridícula. Uma vez eu, inclusive, fazendo esse parênteses, uma vez eu postei sobre a série Dexter, New Blood, e que eu não tava conseguindo enxergar nada. Eu tava assistindo a série durante o dia. E aí, quando eu postei isso, um monte de gente falou, Tá vendo uma série durante o dia com a televisão virada para a janela e tá querendo enxergar alguma coisa. você não precisa de condições apropriadas para você consumir uma série. Ou pelo menos você não deveria. E esse não é um argumento válido a partir do momento em que você assiste uma série que não é nem tão velha assim, como é o caso do Lost. Eu reassisti o Lost, já comentei, durante o dia, nas mesmíssimas condições que eu assisti Dexter New Blood. Só que Dexter New Blood eu não consegui enxergar porra nenhuma. Agora Lost, eu assisti tudo. Todas as cenas de noite estavam lá com a imagem perfeitinha. Então é isso, cara. É uma série que, na minha opinião, puta decepção com essa série. No momento em que eu comecei a falar mal de Handmaid's Tale, todo mundo falou que eu precisava assistir porque ela ficava muito boa, que ela era muito boa, que ela vai melhorando e que as últimas temporadas não são assim tão boas. Cara, se eu já não tô gostando da primeira até o final da terceira, eu nem consigo imaginar o quanto eu vou detestar essa quarta, quinta ou sexta, não sei quantas temporadas tem até o final, mas eu vou assistir até o final, só pra depois eu falar que eu realmente não consegui gostar dessa série. As atuações são boas, o elenco é bom, tenho um pouco de raiva dessa June, tenho. A personagem não, a atriz. E aí eu não consigo meio que desvincular a obra do artista, por mais que ela não seja a autora do negócio, né? Mas é isso. Eu já falei pra caralho sobre o quanto eu não gostei dessa série, mas eu também não me lembro se eu tenho outra crítica a fazer. Por isso eu vou encerrar por aqui, espero que você não tenha ficado com raiva desse vídeo da forma que eu fico com raiva quando eu assisto Handmaid's Tale. Aqui eu falo sobre absolutamente qualquer assunto dessa forma improvisada para ser o mais natural possível. Eu convido você a assistir meus outros vídeos, mas principalmente
convido você a se inscrever neste canal, que é isso que me ajuda demais. Deixar seu like, deixar seu comentário. Eu posto vídeo aqui toda sexta-feira às 2 horas da tarde, então eu espero vocês na próxima semana. Até mais.